com disparo daqueles mísseis intercontinentais. Balístico intercontinental contra a Ucrânia. Foi uma resposta aos bombardeios ucranianos feitos com armas americanas e inglesas. Novosibirsk in Ukraine's Donetsk region. That's この中には ICBM. A história ainda continua. Depois dos Estados Unidos autorizar o uso dos seus mísseis de longo alcance no território russo e junto com a Ucrânia desafiarem a Rússia, no que podemos dizer ultrapassar a linha vermelha, eles não se intimidaram e responderam nos dando uma continuação desse episódio bastante preocupante e perigoso. Na manhã do dia 22 de novembro de 2024, nós acordamos com a Ucrânia dizendo que foi atingida em Dnipro por um míssil russo, um míssil atômico que saiu de Astrakhan. Vale lembrar também que a Ucrânia realizou 3 dias antes, no dia 19, uma operação contra a Rússia, onde usaram mísseis americanos e britânicos. E Putin enxerga isso como uma aliança informal da OTAN com a Ucrânia, que automaticamente autoriza ele a responder da maneira que achar conveniente. O cenário internacional está cada vez mais tenso e incerto, especialmente quando se trata dos eventos envolvendo o uso dessas ferramentas e a possibilidade de escaladas militares nucleares. Esse conflito na Ucrânia parece estar a um passo de avançar para o uso frequente dessas ferramentas atômicas. Fala, bisurado, tranquilo? Se não for te incomodar, já dá aquela moral patrocinando esse vídeo com seu like e a sua inscrição. E o que você acha de mostrar o arroba da sua rede social aqui nos nossos vídeos? Aqui na área de membros, você pode ver como é que funciona, dá uma olhadinha lá. A complexidade da questão nuclear. Os ICBMs, como mencionado, são mísseis de longo alcance projetados para carregar vários tipos de ogivas, incluindo as nucleares. A sua capacidade de atingir alvos a milhares de quilômetros em pouco tempo os torna uma das ferramentas bélicas mais estratégicas e temidas do arsenal militar moderno. E esse ainda foi o primeiro uso fora de teste desse tipo de armamento em toda a história da humanidade. Os Estados Unidos disseram que não era esse tipo de míssil, mas os ucranianos insistiram que era, pois tinha todas as características, e responderam, prometendo intensificar ainda mais o campo de batalha, dando a entender que não iria ficar por isso mesmo. Os russos se mantiveram em silêncio. Eu fico pensando, será que estamos perto de um terceiro conflito? O que você acha? O preocupante nesse momento é que esse tipo de material bélico nunca foi usado, apenas testado. Isso porque a sua força de destruição é grande demais. Esse míssil funciona da seguinte maneira: é basicamente um foguete com capacidade de carregar outros tipos de explosivos. Ele tem capacidade de ser lançado fora da atmosfera para facilitar a sua viagem intercontinental. Chegando perto do alvo, ele reentra na atmosfera e parte para o seu destino. Essa ação da Rússia ocorreu depois do Putin revisar a doutrina sobre esse tipo de armamento e facilitar o uso de ferramentas atômicas pelas forças. Depois de um tempo de silêncio, a Rússia resolveu se pronunciar e informou que o lançamento foi um teste e que era um outro tipo de míssil, um tipo com menos poder de alcance, e que não continham explosivos dentro deles. Os foguetes estavam vazios, causando danos apenas com o impacto do seu próprio peso, e que ele tinha total direito de usar contra inimigos ou qualquer amigo do inimigo. Depois dessa informação passada por Putin, os Estados Unidos afirmaram também que realmente era o tal monstro e que a Rússia teria avisado a eles que usaria esse tipo de ferramenta, pois existe uma situação chamada Destruição Mútua Assegurada, MAD, na sigla em inglês. É um dos pilares que tem evitado um conflito nuclear em larga escala, que impede de uma nação fazer lançamentos nucleares, pois sabem que esse tipo de ataque aciona os satélites sensores que estão espalhados pela órbita da Terra, que são especificamente programados para detectar esse tipo de míssil. Sendo assim, se alguém faz esse tipo de teste e não avisa, pode ser considerado autoextinção, pois os sensores irão detectar e haverá um contra-ataque, e essa resposta não será um teste. Isso, teoricamente, desencoraja o uso desse tipo de ataque.
mas a recente flexibilização de políticas por algumas nações, como a Rússia, ameaça desestabilizar esse equilíbrio. O uso de ICBM é uma questão muito delicada, que gera bastante tensão nas potências mundiais. As verdadeiras intenções por trás dos lançamentos. Para você que sonha ingressar nas Forças Armadas, seja como fuzileiro, marinheiro, sargento do Exército ou sargento da Aeronáutica, eu indico para você o curso Método QR, que com menos de um combo de McDonald's por mês, você garante o seu preparo para conquistar o seu futuro. Os links estão aqui na descrição. A questão que nos parece aqui é que o Putin não tinha uma estratégia destrutiva nessa ação, mas sim a estratégia de mandar um recado. Um recado de que ele é capaz de, digamos assim, cruzar linhas perigosas, assim como fez em relação ao seu ato contra a Ucrânia. Ele queria apenas mostrar que tem capacidade de acionar suas ferramentas atômicas se quiser. Até porque não faz muito sentido usar esse tipo de ferramenta de combate numa distância tão curta. Você acredita nisso? Será que realmente ele está demonstrando seu poderio atômico para intimidar ou está blefando? De qualquer forma, podemos confirmar que causa um efeito psicológico em todos nós, não é mesmo? Nessas imagens podemos ver como esse tipo de ferramenta funciona e conseguimos visualizar que não teve explosões grandes, já que só teve destruição onde houve o impacto. Além do mais, a alegação de que os lançamentos foram apenas testes, sem ogivas explosivas, parece ser vista sob diferentes ângulos. É comum que nações utilizem testes como forma de demonstrar poder militar ou enviar mensagens políticas aos adversários. No caso da Rússia, a demonstração pode ter como objetivo reafirmar sua força e dissuadir alianças contrárias, como a crescente colaboração entre os Estados Unidos e a Ucrânia. No entanto, é importante destacar que o uso de um ICBM, mesmo sem carga explosiva, já é uma provocação extrema, especialmente no contexto em que estamos vivendo hoje. Isso coloca a comunidade internacional em alerta máximo, pois qualquer mal-entendido ou erro de cálculo pode desencadear consequências catastróficas. O papel da tecnologia e da estratégia de defesa. Os sistemas de defesa antimísseis desempenham um papel crucial no equilíbrio de poder. Os satélites de detecção mencionados são partes de sistemas complexos que monitoram a órbita terrestre, permitindo respostas rápidas. A tecnologia também evoluiu para incluir interceptadores capazes de neutralizar mísseis antes que atinjam seus alvos, mas sua eficácia em confrontos reais ainda é limitada e pouco conhecida. Além disso, o alcance intercontinental dos ICBMs é geralmente usado para isso mesmo, alvos estratégicos distantes em outros continentes. O uso em um campo de batalha mais local, como na Ucrânia, não faz sentido tático, a menos que o objetivo principal seja a intimidação. Por isso, essa é a lógica que podemos ter, pois não faz sentido algum outro tipo de uso. Mas por outro lado, também não sabemos se Putin usa a lógica, a escalada do conflito e as repercussões psicológicas. O conflito na Ucrânia, intensificado por essas ações, não é apenas um confronto militar, mas também uma intimidação psicológica. Lançar mísseis dessa magnitude, mesmo sem carga nuclear, serve como um lembrete tangível do poder destrutivo de quem lançou é capaz. Isso impacta não só os governos e exércitos, mas também a população mundial, que vive sob o constante temor de uma escalada surreal, de algo que poderia sair do controle. Você tem medo disso? De acordo com especialistas, a probabilidade de um blefe de Putin é alta. Mas isso não reduz o impacto psicológico e político dessas ações. O simples fato de colocar o uso dessas ferramentas nucleares na mesa como possibilidade já altera o equilíbrio das negociações diplomáticas, que, diga-se de passagem, já não andavam muito bem. A necessidade de diplomacia urgente. O que podemos aprender com essa situação é que a diplomacia nunca foi tão necessária. A tensão entre Rússia, Ucrânia e as potências ocidentais, como os Estados Unidos, não pode ser resolvida no campo de batalha sem riscos catastróficos. Organizações como as Nações Unidas precisam desempenhar um papel mais ativo, pressionando por cessar-fogos e incentivando negociações multilaterais. Mas é claro que isso é ineficaz se de fato os envolvidos
não decidirem escolher essa opção. Por outro lado, a comunidade internacional também deve lidar com o desafio de modernizar e atualizar acordos, baseado nos riscos atuais sobre o uso de armamento nuclear e convencional, incluindo tratados como o START, para evitar a escalada de conflitos no futuro. O Tratado START é um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos com a intenção de diminuir o poderio bélico nuclear que ambas possuem. Estamos vivendo tempos delicados e que decisões de líderes mundiais podem afetar a vida de bilhões de pessoas. É crucial que todos nós acompanhemos esses eventos com um olhar crítico, entendendo as nuances e os riscos envolvidos. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para lidar com as consequências de uma nova era de confrontos militares com tecnologias tão devastadoras? O que você acha dessa situação? É o conflito no Oriente Médio? É esse desentendimento da Rússia com a Ucrânia? É Maduro que ameaçou Guiana e agora ameaça o Brasil? E que enquanto esse cenário se desenrolava, o Brasil enviava comboios de blindados e soldados lá para a fronteira com a Venezuela. E você pode acompanhar o desfecho desse assunto assistindo a esse vídeo aqui. Comigo, você acompanha as curiosidades e novidades do mundo militar. Se chegou até aqui, considere ajudar o canal com o seu like e a sua inscrição. E não se esqueça de dar uma olhada nos benefícios de se tornar membro aqui do canal a partir de R$2. Eu sou Iago Fogaça e seu canal Tá Sabendo Agora. Muito obrigado por assistir. Valeu!